सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बिंदा वै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीत्तात्तिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गववधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातु संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि त्ववां भागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति अजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च भक्षसि यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं
Pranam Duksha Shamanam Tang Namami Harim Param Nam Sankirtanam Yashu Sarva Papa Panasanam Pranam Duksha Shamanam Tang Namami Harim Param. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que nós somos todos partículas infinitesimais. Existem incontáveis almas como nós, infinitas. Como nós vamos poder entrar em contato com o Senhor Supremo? É quase impossível. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse, nós somos todos partículas de consciência infinitesimais, Jivatmas. E o Senhor Supremo é Hariananta, é o Senhor Infinito. Como nós vamos entrar em contato com Ele? É quase impossível. Não seria possível de nenhuma maneira. É por isso que o Senhor Supremo desce até aqui, para nos permitir uma oportunidade, para que a gente possa entrar em contato com o Senhor Supremo, com o Dhamma, com o Nama, com o Sadguru Vaishnava. Prabhupada nos dá um exemplo. O Deus do Sol está no céu brilhando. Nós gostaríamos de fazer uma relação com o Senhor Supremo, mas o Senhor Supremo não é visível e nós não podemos vê-lo com os nossos olhos materiais. Como nós poderíamos ter uma relação com Ele? Para onde nós deveríamos ir? Nós não sabemos. É por isso que a maioria de nós expressa dúvidas. Mas no Vedanta Sutra está escrito: Krishna é visível, você pode vê-lo através da sua visão transcendental. Com os nossos olhos materiais não podemos vê-lo. Nós temos que desenvolver prema, um amor imenso. E depois disso você pode abrir seus olhos e você vai ver claramente o Senhor Supremo. Agora você não pode ver. Então nós precisamos amadurecer espiritualmente. Como de manhã, quando nós estamos cantando Gayatri Mantra, o primeiro mantra eu não posso pronunciar. Existem muitos que não são iniciados aqui. Então, o primeiro mantra nós nunca devemos pronunciá-lo abertamente, mas todo mundo fala, isso tem no microfone. Os tolos, eles tocam o Gayatri Mantra no alto-falante. Quando é um mantra secreto, todo mundo não deveria estar escutando ele. Aqueles rishis e munis, aqueles sadhus puros, eles observam o Senhor Supremo, os pés de lótus do Senhor Supremo o tempo todo, sem nenhuma interrupção. Sem nenhuma interrupção. Eles estão continuamente olhando, enxergando. Não é que ele vê Krishna 5 minutos, depois ele descansa 2 horas. Em qualquer coisa que ele faça, se ele estiver caminhando, fazendo qualquer coisa, eles veem os pés de lótus do Senhor Supremo. Isso chama-se a Prakrita Darshana. Nós temos que desenvolver esse tipo de visão também, esse tipo de Darshana, para que não haja nenhuma interrupção, para que a gente possa sempre vê-lo. Prema Netra, nós temos que fazer bhajana. Finalmente, então, esse mantra que nos foi dado pelo Guru
se torna verdadeiro na nossa vida. Como assim? Em que sentido? Ele pode mostrar aquele mantra que você recebeu. Ele pode lhe mostrar uma swarupa. O objeto que esse mantra aponta pode se tornar visível diante de você. Pode se esclarecer enquanto você faz esse mantra de maneira positiva dia a dia. Esse mantra pode aparecer com a sua própria forma. Krishna pode aparecer com a sua própria forma. Se a vida inteira você faz esse mantra, mas você precisa saber qual é o tesouro dos mantras. A maioria das pessoas não sabe. Quando você está fazendo mantra, 5 diferentes coisas têm que ser esclarecidas. Mantra Artha, Mantra Dhyan, Mantra Nyasa, Bhagavan, sim, que pode nos proteger. Essas 5 partes compõem um mantra. Dessa maneira nós temos que fazer mantra. Caso contrário, não podemos alcançar um resultado pleno. Tudo nós temos que entender. O Senhor pode me proteger, o Senhor pode... E você tem que pensar tudo isso com toda a sua fé. Esses 5 processos que você deve adotar para pronunciar os mantras, o Mahamantra ou outros mantras, e sempre tente pensar. Eu sei que o pensamento materialista não é permitido, mas pela misericórdia do Guru, por Guru Kripa, tente pensar. Suponha que você está fazendo Nityananda Mantra. Quando você está cantando Gauras Mantra, tente se concentrar. Você mesmo pode entender se seu bhajana está indo na direção certa ou na direção errada. Como você pode ver as imagens do Guru, dos Vaishnavas, tudo claramente, totalmente claras. Você não precisa ir ao templo de Jagannatha para empurrar e gritar. Você pode ver Jagannatha claramente diante de você. Claramente. Não como se um homem for lá enxergar ao vivo. Você vai vê-lo mais claramente do que isso. E aí você vai entender que você está caminhando na direção correta. Se sua concepção é imperfeita, você não pode se concentrar em Prabhupada. Então, você está se movendo na direção contrária, na direção errada. O seu bhajana não está perfeito ainda, você tem que se concentrar dessa maneira. O nosso darshana, o nosso Gaudiya Darshana significa um darshana contínuo, uma visão constante. O nosso Gaudiya Darshana é uma visão consciente, espiritual constante. Você tem que estar sempre chorando. Eu não posso encontrar Deus, eu não consigo encontrar Deus. Existe algo que me impede, então nós temos que sentir essa dor, porque nós estamos interessados em fazer vida espiritual. Isso é o que demonstra. E você está querendo desenvolver sua pureza e todas essas coisas. Então, Bhagavan Shri Krishna, Prabhupada diz, pode ser comparado com Chitsurya, com o sol transcendental. Bhaktivinoda Thakur também escreve no Jaiva Dharma e em outros lugares. Mas, de qualquer forma, nós gostaríamos de nos relacionar com o Senhor Supremo, mas nós não conseguimos vê-lo, nós não podemos encontrá-lo. Nós podemos fazer relação, nos relacionar com nossas crianças, com os nossos pais, com os nossos amigos, com a nossa mãe, com o nosso pai. Mas como manter essa relação com Deus? Essa é a questão. Nós precisamos da ajuda de um Guru, de um Vaishnava. Eles podem nos ajudar a desenvolver essa relação com Deus. E o significado da Diksha é aumentar a sua relação com o Senhor Supremo. Sambandha Gyan é um capítulo vasto, mas em síntese eu poderia dizer que Sambandha Gyan, o conhecimento sobre Krishna, significa realizar quem é o Guru Pada Padma, quem é o Senhor Supremo.
Por que eu devo ir até ele? Qual benefício eu preciso receber? Porque as pessoas são muito comerciais. O que eu vou receber se eu fizer isso? Todo mundo está sempre se perguntando isso. Então as pessoas precisam realizar qual é o benefício então que elas vão receber da vida espiritual. Caso contrário, elas não conseguem se mover. Você não consegue ir adiante. Então, do Guru Pada Padma, nós podemos receber Sambandha Gyana. E se essa Sambandha Gyana está perfeita, se ela é sabida, se você realizou ela, então o seu dever pode ser especificado. Suponha que este seja seu filho. Ele não precisa dizer, mãe, por favor, me dê comida. Você não precisa pedir, é automático. Ele é meu filho, eu vou dar comida para ele. Quando a relação está esclarecida, então o seu dever se torna claro e automático. É um fator automático. Uma mãe não precisa ler um livro, como cuidar de um bebê. É assim, dessa hora eu tenho que dar leite. Não, ela automaticamente sabe. O afeto está lá. Por causa desse afeto, ela vai fazer de tudo para que aquela criança esteja saudável, esteja bem. Então, similarmente, se você desenvolve uma relação com o Guru, com os Vaishnavas e com o Bhagavan, então automaticamente você pode entender os seus deveres, você pode servir o Senhor Supremo, caso contrário, não. É por isso que no Kirtana está escrito, naquele Kirtana está escrito. Se Sambandha Gyana não se desenvolve, que tipo de Diksha você tomou do seu Guru? Se Sambandha Gyana não está lá, que Diksha você pode ter tomado? A assim chamada Diksha, Diksha perfeita, a verdadeira Diksha, e uma Diksha falsa tem uma diferença infinita entre uma e outra. Então, Prabhupada nos dá esse exemplo. O Senhor, o Deus do Sol, o semideus do Sol, se você puder calcular a distância entre o semideus do Sol desta Terra, se você calcular, você vai entender que distância ele está de nós. Marte, Vênus, todos eles têm uma distância particular uns dos outros. A Lua, se você calcula, você pode enlouquecer. Qual é o arranjo do Senhor Supremo? Que o Deus do Sol está em tal lugar, assim para que a gente consiga receber a temperatura ideal para viver a nossa vida. Se o Deus do Sol fosse longe demais dessa distância, qualquer distância arranjada pelo Senhor Supremo, se o Deus do Sol fosse longe demais, então nós poderíamos morrer. A luz do Sol não chegaria até aqui. E o mundo inteiro se torna um pedaço de gelo, se tornaria um pedaço de gelo, um único bloco de gelo. O que aconteceria? Se o semideus do Sol desaparecesse desse local particular onde ele foi colocado agora no presente, então nós não poderíamos viver, tornando isso impossível, porque é o semideus do Sol que nos dá a vida. Sem Sol, sem vida. Mas a gente não expressa, não sabe expressar nossa gratidão. A gente não expressa a gratidão pela Lua, pelo Sol. Não. Por quê? A Lua nos dá Amrita. De noite, ela dá uma luz especial. Todas as ervas e as árvores, elas recebem esse néctar. E por isso que depois você consegue colher frutas, folhas, etc. Vayudeva sopra aqui, mas nós não expressamos gratidão por todos esses semideuses. Nós pensamos, isso aqui é tudo automático. O que é automático? O que você chama de automático? É que é isso que Krishna diz no Gita. Por isso, você deve respeitar todos os semideuses. Claro, Krishna disse,
Se você ama meus pés de lótus, então isso é final, isso resolve sua relação com todos. Mas num estágio preliminar você tem que dar respeito a todos, todos os semideuses. Então os rishis, os munis, até mesmo os insetos que estão embaixo da lama, eles também estão nos ajudando. Como e quando? Eu estou esperando. Se não tiver algum inseto dentro da terra, será um grande problema. Então existe um balanço ecológico ao nosso redor, um equilíbrio. Mas o homem cria problemas e convida grandes perigos na própria vida. Os animais não criam problema. Eles são guiados pelo instinto natural, o que quer que eles façam. Mas o homem não tem fronteira para o desejo do ser humano. Um homem, se ele preenche um desejo, ele vai querer o segundo desejo. Aí o terceiro desejo, o quarto desejo, todos eles vão se aparecendo, infinitos desejos se manifestam. E tal pessoa nunca consegue alcançar satisfação, porque a mente dele está toda cheia de desejo, demandas. Quando você poderia alcançar a satisfação? Se você procura os planetas celestiais, Indra Maharaj, o rei dos céus, ele não está satisfeito. Ele não se sente satisfeito. Mostre um homem no mundo, seja ele um presidente ou qualquer outra pessoa. Eles morreram, esses presidentes, mas ninguém nunca se sente totalmente satisfeito. Satisfação não estava lá. Sempre tinha uma insatisfação queimando o coração. Então, no Shastra, está escrito, você pode não encontrar satisfação com o rei dos planetas celestiais, com Indra. Nem ele está satisfeito. Então, antigamente, existia um rei, era um sistema prático de governo. Então, qualquer rei, está escrito, que desfruta toda a soberania pelo mundo afora, do mundo inteiro. Mesmo assim, tal pessoa não ia se sentir satisfeita. Tudo que você dá para uma criança, ele quer mais, ele quer mais. Esses reis não estavam nunca satisfeitos. Todos os reis de todos os países. Eles construíam a Índia, a África, faziam lutas, brigas, guerras, agitações. Eles tentaram controlar o mundo inteiro, aqui, 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 aqui. Então eles nunca estavam satisfeitos, ninguém está satisfeito. Mesmo uma criança não está satisfeita, ele quer isso, quer aquilo. Todos estão insatisfeitos. Aquele que é um grande sadhu, um sadhu puríssimo, os munis e os rishis estão somente concentrados no Senhor Supremo, eles não têm satisfação. Se você olhar para os olhos dele, você vai encontrar calma e quietude. Não é como os pés de lótus de Nityananda. Se você conseguir apoiá-los sobre a sua cabeça ou no peito,
você vai encontrar que centenas de milhares de deuses da Lua não podem dar esse sentimento refrescante, esse prazer refrescante. Meu Guru Pada Padma, ele tinha tanta sorte, que ele recebeu os pés de lótus de Prabhupada quando ele estava doente, manifestando um passatempo de doença. Prabhupada estava sentado numa chaise longue, numa cadeira comprida, e Prabhupada fechou os olhos e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj pegou os pés de lótus e colocou sobre o peito. Ele me contou dessa experiência prática. Qual foi o sentimento depois de abraçar os pés de lótus de Prabhupada no peito? Foi maravilhoso, ele disse. Eu também recebi a bênção de tocar os pés de lótus do meu Guru Maharaj Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, mas eu não posso contar para vocês. Um sentimento maravilhoso, uma sensação maravilhosa. Então, o Deus da Lua, o Deus do Sol, distribui uma série de bênçãos. Somente os sadhus, dentro do coração do Guru dos Vaishnavas, quando eles são grandes almas, eles sempre estão pensando nos pés de lótus do Senhor Supremo. É por isso que não existe insatisfação na vida deles. Eles estão sempre satisfeitos. Insatisfação é a causa do seu... A demanda é a causa da sua insatisfação. O seu desejo é a causa da sua insatisfação. A mesma coisa. Se existe luxúria, existe insatisfação. Se não existe luxúria, não tem insatisfação. Então, o Deus do Sol, Prabhupada dizia, o Deus do Sol está lá. Nós recebemos a temperatura ideal para que a gente possa manter a vida. Se o Sol desaparecesse, nós morreríamos imediatamente. Se o Sol viria perto demais para essa Terra, seria um grande problema. Tudo queimaria com a potência da luz do Sol. Até mesmo na distância de centenas de milhares de milhas. Se você fizer um satélite feito de platina, com centenas de milhares de quilômetros, mesmo esse satélite se evaporaria se se aproximasse demais do Sol. Então, existem reações de fusão dentro do Sol acontecendo. Fissão e fusão. É por isso que o Sol nunca esfria. Nós podemos entender isso do ponto de vista atômico. Então, Prabhupada diz, é a excelência do Senhor Supremo nos dar a oportunidade para que a gente possa seguir a nossa vida da melhor maneira possível. Essa é a excelência do Senhor Supremo. Ele coloca o Deus do Sol na medida certa. No inverno a gente vai, fica no sol, ai que delícia. A gente toma banho de sol, sem fazer nada. Como vagabundos tomando sol para ganhar saúde. Mas por que você precisa de saúde se você não faz Krishna Bhajana? Prabhupada diz, o Senhor Supremo é tão misericordioso que Ele pessoalmente vem na forma de Krishna Rama. Então, exatamente como um ser humano, Ele vai dizer, você é meu pai, você é minha mãe, meu filho, meu amigo. Então, Krishna nos dá um objetivo. Se nós desenvolvemos nossa ótima relação com o Senhor Supremo, nós podemos alcançar esse sentimento dessa relação, Sambandha Gyana, conhecimento da nossa conexão eterna com Deus. Então, se eu estou estabelecido em Sambandha Gyana, a Vidya também se manifesta, a Abhideya.
os seus deveres se tornam claros. O automatically. que fazer para adorá-lo? Driving force. É como uma força de atração. Long time, meeting with children, oh, so much love. Então, como um pai e uma mãe que encontram uma criança e sentem amor uns pelos outros. Então, existe essa potência, esse poder. Uma vez eu estava dando Harikatha em Hindi, no Punjab, no estado do Punjab. Eu brinquei e disse: que magia existe? Que não temos cordas, não temos correntes, mas que condicionamento existe para que você corra para casa de volta. Quanto mel tem na sua casa para você correr desse jeito? Eu disse isso para as pessoas, para os Punjabis. Que tipo de amarra você tem? É desconhecida. Que você sempre volta para a mãe, para casa, para a esposa, para o pai. Você não pode ver essa amarra. Você não pode ver essa amarra. Você é forçado a ir correndo até lá. E você vem por poucos dias. E imediatamente você sai voando e vai. O que você vai fazer? Essa é a condição. O condicionamento está lá. Então, o Senhor Supremo, por conta de sua misericórdia sem causa, vai nos dar oportunidades para que a gente consiga se relacionar com Ele, para que a gente possa fazer serviço, pois esse é o único caminho através do qual nós podemos avançar. E nós vamos conseguir um dia entrar em Golokadharma ou Vaikunta, onde você escolher. Então, nesse dia, nós estávamos discutindo, analisando, mesmo sem conhecer a Swarupa do Senhor Supremo. As pessoas às vezes não são educadas e não sabem, não são estudadas. Então, por exemplo, uma mulher de uma tribo muito baixa, muito humilde, ela não consegue falar Harikatha, mas, mesmo assim, ela ama o Senhor Supremo e vai dizer, eu não sei porquê, é automático. Então, nesse caso, Krishna diz, nós precisamos geralmente estudar Tattva Gyan, porque pronunciar o Siddhanta é difícil, Maharaj. Tem que pensar assim, pensar aquilo, pensar nesses detalhes todos. É uma grande dor de cabeça. É mais fácil fazer Kirtana. Mas nós precisamos saber o Siddhanta. Porque se você souber o Siddhanta, aí você pode crescer seus interesses. Você pode ficar fixo nos pés de lótus de Krishna. Mas também é possível. Nós vimos pessoas que eram completamente analfabetas, que não tiveram educação nenhuma. Eu não sei qual tipo de Sukriti levou essa pessoa a tal posição. Qual refinamento e educação tinha com Vamsidas Babaji Maharaj, com Bhagavan Das Babaji Maharaj, com Jagannatha Das Babaji Maharaj, com Gorakshara Das Babaji Maharaj, para que eles brinquem com Krishna o tempo todo. Eles não fizeram nenhum PhD. Tudo neste grau. Qual grau? Esse é o degrau mais alto do mundo espiritual. Chama-se devoção. Esse é o mais elevado. Bhakta, devoto, devoção. Esse é o mais elevado título. Então, mesmo sem saber o Tattva, é possível. Mas isso é raro. É possível alcançar misericórdia, mas é ideal que a gente saiba o Siddhanta. Muitos devotos, uma vez começaram a discutir comigo, porque está escrito, não é necessário tomar Diksha. O Krishna Numa pode dar o benefício mais elevado. As pessoas falam, mas então,
Por que a gente toma Diksha, Maharaj? Você falou que é necessário. O que eu disse? Eu disse o quê? Está escrito nos Shastras. Eu digo, como nós podemos harmonizar então? Que um Shastra diga que a Diksha é importante. A gente vai tomar Diksha ou não? Nós podemos fazer Hare Krishna e receber os mesmos resultados. Mas qual é o ponto? A Diksha é necessária, necessária, necessária. Sem Diksha você não pode ir adiante. Raghunath Das Goswami também disse. Guru Goste Gostalesu Yogani Bhusurgani Samantreshi Namni Samane Samantro. Então você tem que tomar mantras, tem que tomar Diksha, diz esse verso. E você tem que prestar reverências ao Guru, aos Vaishnava, aos Vrajavasis. Você não pode evitar esse caminho. Mas ao mesmo tempo nós podemos ver, existem muitos exemplos externos. Uma pessoa não tem, por exemplo, não existe a iniciação externa de Parikshit Maharaj, nem de Prahlada Maharaj. Mas eles são iniciados como? Porque o significado profundo daquela Diksha. Qual é o resultado da Diksha? O que você recebeu? Sambandha Gyan, a sua relação amorosa e eterna com o Senhor Supremo. Se isso já cresceu, por que a Diksha precisa acontecer? Se Savari já tem Sambandha Gyan, por que ela precisaria tomar Diksha? Mas isso é um caso raro. Parikshit Maharaj também não tomou Diksha. Mas você deve se lembrar quando aquele demônio quis matar os filhos dos Pandavas, a Ashatama. Ele tentou matar o próprio Parikshit. Ele lançou uma bomba nuclear na direção da mãe de Parikshit Maharaj. Aquele míssil estava destinado ao ventre dela. E Krishna entrou dentro do ventre com a Sudarsana Chakra e com a clava protegeu Parikshit Maharaj. E esse bebê, dentro do ventre da mãe, ele viu. Quem é esse? Ele pôde ver Krishna. Ele parece um homem brilhante com essa coisa na mão. Quem me protegeu? Por isso que o segundo nome dele é Vishnurata. O caso de Parikshit Maharaj é totalmente diferente do nosso. Porque mesmo antes de tomar Diksha, antes de nascer, ele já tinha visto Krishna. Então, checando o seu horóscopo, todos os grandes rishis disseram que Parikshit seria um Mahabhagavata. Prahlada Maharaj também não tinha sido iniciado, mas ele ouviu o Bhagavatattva Vigyan dos lábios de Lotsi Naradaji Maharaj, enquanto ele estava dentro do ventre da mãe. Então, dessa maneira, algum raro caso acontece. Aqueles casos raros, você não pode aceitá-los como se fossem o processo comum. Não. São casos, são exceções. Dhruva Maharaj, com esse corpo, com o mesmo corpo material dele, Dhruva Maharaj, externamente você poderia observar isso. Dhruva Maharaj, com o mesmo corpo, chegou até Dhruva Pada. Como é possível? Nós sabemos que todos têm que abandonar o corpo. Daí eles ganham um corpo transcendental, mas no caso de Dhruva é diferente. Então desceu uma Vimana e convidou Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj entrou na Vimana e alguém veio dizer, não suba. Dhruva Maharaj diz, quem é você? Meu nome é morte, ninguém pode transgredir o meu poder. Venha. Ele põe uma perna na cabeça da morte e entra dentro da Vimana.
e vai embora. Mittur murdhani, mittur, death. Ele colocou a cabeça sobre o pé sobre a cabeça da morte. So that should not be taken as Isso não deve ser is there procedure. visto como um processo usual, mas existe esse We processo. will have to take Existe. Diksha to purify Portanto, us. nós temos que tomar Diksha para nos purificar. Diksha é necessário. Shiksha Guru Diksha. Diksha e Shiksha são necessários. Diksha Guru. Eu sou muito afortunado, meu Mantra Guru, meu Shiksha Guru, meu Diksha Guru são sempre o mesmo. Many Shiksha Eu aceitei muitos outros Shiksha Gurus. Vana Maharaj, Tirtha Maharaj, Bharati Maharaj, eles eram meus Shiksha Gurus, eu os amo muito. Eles amavam a mim também. Mas isso é uma coisa separada. This way, Dessa maneira, we will have to be very careful. nós temos que tomar muito cuidado. Mahamantra, Então, o what about Mahamantra, this what I quote from Chaitanya. Diksha, Purascharan, Vidhi, Apeksha. No need of taking any Diksha. não é necessário tomar Diksha de Bhaktivinoda Thakur. Well, Mas isso é um if caso by especial. birth, Se if by birth, desde o you are nascimento growing attraction for você Harinam. tinha uma atração pelos santos nomes, desde o nascimento. Like the case of Chaitanya Mahaprabhu, No who caso is de Chaitanya Bhagavan, who Mahaprabhu, this ele é o case próprio of Senhor Supremo, porém, automatically. ele Like the case of automaticamente Prabhupada, se sentia atraído pelos santos nomes, como o taking Prabhupada part também. with the scarf thread and getting the garland of Jagannath, Ele recebeu a automatically guirlanda de Jagannatha, garland of Jagannath fall down. caiu sobre o This is bebê, rare. Srila Prabhupada quando ele era bebê. Esses casos são raros. Cannot expect this kind of Nós não devemos privilege. esperar esse tipo de privilégio, esse tipo de So, vantagem. Bhaktivinoda speaking, Então, Bhaktivinoda Thakur by chance, disse, if somebody grow this kind of faith, firm se por faith, sorte not alguém consegue desenvolver uma fé that, unto firme the lotus feet of Harinam. aos pés de lótus dos santos nomes, Complete faith. completa He can fé, realize that tal pessoa Harinam pode realizar and Hari que non os santos different. nomes e Hari são não diferentes de si In um that do outro. case, he did not Nesse take caso, any Diksha, nothing. Nós Follow what I não said. precisamos tomar Try nem to Diksha nem remember all nada. Siddhanta. Entendeu o que eu disse? Tem que se lembrar dessa Siddhanta. You Somente grow quando tremendous você love. tiver um amor Hari tremendo, Ram, Hari Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, It's very few. com êxtase, Due to some unknown reason, por conta de alguma razão desconhecida, escondida. when what you have Quando done, o que você fez nessa vida, na vida passada, o que pode determinar isso é um mistério, ninguém sabe. Mas se alguém tem esse tipo de atração fortíssima pelos santos nomes, então ele não precisa tomar Diksha, porque é verdade que os santos nomes em si mesmos são completos. Cientificamente está provado que o Harinama em si mesmo é completo. Então, no curso de fazer de cantar os santos nomes, muitos podem alcançar o sucesso. Bhagavan Shri Krishna diz a mesma coisa. Satsangena hi daitya jatu dhana mriga khagaha gandharvapsa apsaraso nagaha siddhas charana bhujakaha vidyadhara manusheshu vaishyaha sudraha stri pantaya rajasrama pratiyos tasmin juge anaga. They, Bhagavan speaking not only human beings, Krishna diz não somente os seres humanos, os animais, os pássaros, Rakshas, as entidades demoníacas, demons. os demônios, What's the reason? They automatically todos they were automaticamente successful to come to me. podem chegar até mim Of course, I can draw através de conclusion satsang. on this matter. Então eu vou desenhar uma conclusão nesse método. Alguém poderia dizer, um demônio recebeu a mesma posição de um devoto que fez tanto seva. Não é a mesma posição. Não é exatamente a mesma posição. Eu vou concluir isso no final. Então, finalmente, tente entender esse ponto. Então, muitos alcançaram os pés de lótus do Senhor Supremo, mas isso não significa que todos tenham a mesma posição. Todos esses seres que alcançam a perfeição, que Krishna cita para Uddhava,
Um acharya fez um grande erro. Ele disse que Putana recebeu a mesma posição de Yashoda. Blunder mistake. Isso é um erro gravíssimo. If you go to complain, they can Se kill você us. for reclamar, por que você está They falando cannot assim? prove. Mas eles não podem provar. What a kind of foolish Siddhanta vichara. Que Siddhanta tolo. Eh? Que conclusão imperfeita. É possível que Putana receba a mesma posição de Yashoda? Not same. Não, não é a mesma posição de Yashoda. I think you are not initiated by Você não deve nem ter sido iniciado por um guru por falar dessa maneira. Por isso que você fala besteiras. You are not initiated. If you are initiated, Se você fosse iniciado, como que how você in this Siddhanta? estaria dizendo um Siddhanta tão imperfeito? At all initiated, Isso prova que você, na verdade, não se iniciou. Eu posso dizer, tocando Bhagavatam. not initiated. Quem diz isso aí não foi iniciado. If initiation is there, A iniciação existe. Siddhanta. Se ela existisse, como que você poderia pronunciar um Siddhanta tão tolo? Rakshasi, Ela era um demônio, uma Rakshasa. Rakshasi, she came to kill Krishna. Ela veio para matar She Krishna. can get the same position. Ela like recebe a mesma posição de Yashoda, when you take Gopal in que the carrega lap Krishna and no when colo you give breast milk, e dá leite the para ele. A same mesma, idêntica posição? Não, It cannot be so. não é assim. Nem pode ser assim. I can try to draw Eu conclusion. posso traçar uma conclusão muito importante. Who, when, how, Quem, which como, way, quando, de qual what maneira position, recebeu qual posição. I can discuss. Aí sim eu posso discutir, So, traçar uma conclusão. Satsangena hi daityayatu dhana migaha khagaha Gandharvapsaraso nagaha Siddhyascharano gujyakaha Vidyadhara manusseshu vaishyaha shudraha striyo antayaha Rajastama prakrutayus tasmin yugi anaga Bahavo matpadam prapta trashto kaya dhavadayuhu Vrishaparva valirva namayaschato vivishanaha Sugriva hanuman nikcho gajo gridda maniko pataha Vyadaha kubja praje gopto yogya patnos tatha pari Tena dhita sutigana nopasita mahattamaha Abratat tapta tapasa satsangyatmam upagata. They never were initiated. Eles não foram iniciados. They never gone to any group. Nenhum desses que estão nesta lista que Krishna menciona para Uddhava. They're not- Eles não foram nem para o Gurukula. Nunca leram o Veda ou o Vedanta, não estudaram. Não. Follow. So, Eles simplesmente fizeram satsanga. austerity of finances, Não fizeram austeridades. not that they have done this, that. Não é que eles tenham feito este voto ou aquele voto, nada. They all were successful. Mas todos eles alcançaram o sucesso espiritual My lotus feet. de alcançar os pés de lótus de Krishna pela ajuda de satsanga. Exclusivamente pela ajuda de satsanga. Sadhu Sangha, Sarvasastekoi. Sarvasiddhi means Sarvasiddhi significa, Bhaktivinoda Thakur explica isso commentary. num comentário do Chaitanya Charitamrita. Bhaktivinoda explica Sarvasiddhi. o que significa What do Sarvasiddhi. you mean by Sarvasiddhi? O que significa Sarvasiddhi? Means whatever Sarvasiddhi siddhi significa you mean to say. qualquer siddhi que você queira fazer, The highest siddhi. ou até mesmo o Also can. Of course, o mais elevado dos poderes. not everybody. It depends on the position. Então, isso depende da posição, claro. Way, Como é a satsanga, como foi feita essa satsanga? De qual maneira? is a very root cause. A satsanga é a causa original de Bhakti, a raiz de Bhakti. A relação com o sábio. Janmamul hai sadhu sangha. What? Krishna Bhaktir, The very root cause. a causa de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. How you can avoid in Como você pode no sadhu, ignorar um sadhu, their provar que eles estão caídos, tolos, errados? Quanto tempo você vai brincar dessa maneira? Enquanto você puder manter esse corpo só, porque depois você vai receber punição severa, vida após vida. So, Bhagavan speaking, Bahovo Matpadam Prapta Trastu Kaya Dhavadayuhu. Trastu means Trasto significa Vittasur
at the time of death, no momento da morte. who was Vitrasur? Você sabe quem era Vitrasur? Chitraketu Maharaj. Vitrasur Vitrasur antes tinha sido Chitraketu Maharaj, aquele que recebe de Narada e Angira Muni as informações sobre a alma do próprio filho que havia abandonado o corpo. mistake. Está no Srimad Bhagavatam. Mas ele cometeu um pequeno erro e nasceu na forma de um Ashura, Vitrashura. There was big problem. Então, Vitrasur was Vitrasur era Chitraketu Maharaj, sim. so this way you have to suffer Vitrasur. Dessa maneira ele tinha que sofrer So at como Vitrashura, porque ele cometeu um erro contra Parvati e Sr. Shiva. Asur, Então, still is having bhakti in heart. ele tinha Bhakti no coração, mesmo como um demônio, sim, porque Bhakti é a função natural da alma, ela pode estar dentro do seu coração numa forma escondida, e mesmo que ninguém veja, como no caso de Gajendra, do elefante, o que ele fez nas vidas precedentes estava ali no seu coração, e de repente ele se lembrou de Krishna. Vitrashur, According to Indra, ele vai lutar com Indra e dá uma ordem para ele. Indra, Ele dá uma ordem para Indra. if you have no, Se você não tem luxúria, you have no attraction for this material se você não tem atração pelo mundo material, então somente venha ficar na minha frente para lutar comigo. Eu quero ver o seu poder, então. Diz Vitrashur. Nochet Brahma Sukhe Spriha. It is Sanskrit, try to realize. Isso é sânscrito. Nochet Brahma Sukhe Tente Spriha. realizar este verso. Agratistato. You have no, if you have no, Se você não tiver desejo de desfrute da matéria, Kamini Kanchan, you can come and stand. então você pode ficar. Caso contrário, você é um covarde. Fora, fora. Você não pode ficar na minha frente. See, to whom he is speaking, Indra. Para quem ele está falando, Indra? Nochet Brahma Sukhe Spriha. Mama Agratistato. While leaving Muito body, bem. Indra from his hand, that Ao deixar o corpo, a arma de Indra caiu da... Não tem nada de deixar o corpo. Indra derrubou a arma que caiu no chão. Ei, não é hora de hesitar agora. Você está agora brigando, pega a arma, disse Vitrashur. that weapon, Pega a arma que caiu. by the power of Vitrasur, Pelo poder de Vitrashur, até a arma the hand of da mão de fall down. Indra tinha caído. No Vishada Kalaha. Get up, take up. Fight. Levanta, Indra, luta comigo, Finally speaking, disse Vitrashur. final missile, what you have, Então, a último míssil que você tem, como é chamado? Vajra, Vajra. that can never go in brain. Isso nunca pode I like to leave body and sair, nunca pode ser disparado em vão. Atira contra mim porque eu quero deixar o corpo ir até o Senhor Supremo, diz Vitrashura para Indra. Manaha Aravindaksha Dikshatam. Bhagavan, I like to see you. Krishna, eu quero ver você, ele diz. One small bird taking small bird, Um pequeno pássaro waiting for mother to come. que espera que a mãe dê alguma coisa para ele. Ele está piando ti no ninho, um pequeno passarinho, Crying, chorando ti. E a mãe vem e dá alguma coisa para ele comer. water, Água, fruta, o que quer que seja, grãos. this way I Dessa maneira, am waiting for your help. eu estou esperando por você, Krishna. Vitrashur diz, sem você não posso viver, Krishna. Like one calf crying to, because out of that calf feeling Então, como um bezerro que chora porque está com fome, very hungry, com muita fome. due to hungry attitude, cry. Por conta da fome, ele chora. They can allow me to reach my mother and Quando eles vão permitir allow me. que eu chegue até a minha mãe e beba leite, e ele chora, mãe. Heroine who is separated from hero. E uma heroína que está separada do herói por muito tempo. Okay. É amor material, sim. Hero and heroine, they are separated from each Um herói e uma heroína que estão separados other. Punishment por conta de uma razão específica. follow. That time, the Então, hero nessa crying, época, heroine crying. O herói e a heroína. Love is love of passion. O amor da paixão. Love of passion. Whenever you are growing this Quando kind of você love, desenvolve esse then tipo de amor, inanimate object
subject like cloud, you can give information to my lady love. As pessoas quando estão sentindo esse tipo de amor, eles conversam até com as nuvens. Você poderia levar uma mensagem para a moça que eu amo? Por favor, dê essa mensagem. Ela deve estar chorando do outro lado. Love of passion. Esse é o amor da paixão. This way, Vritrasura, while living body, crying, Bhagavan. Então, dessa mesma maneira, Vritrasura chora ao abandonar o corpo. Krishna, quero ver você. E ele recebe os pés de lótus do Senhor Supremo, mas não da mesma maneira como as gopis. Não é na mesma posição das gopis, não pode ser a mesma. É uma posição separada, diferente. I am speaking about Vritrasura, Kayadhu, Nandan, Kayadhavaha, mean Prahlad Maharaj, Vrishaparva. Prahlad Maharaj, you know, Prahlad Maharaj was successful to Prahlad Maharaj, você sabe, ele recebeu a associação de Narada Maharaj e conseguiu alcançar o sucesso espiritual, mesmo quando ele estava dentro do ventre de sua mãe Kayadu, que ouvia Narada Muni falar. Então, Dhruva também se associou com Naradaji. E depois de nascer, esse personagem que Maharaj citou foi jogado numa floresta. E automaticamente os rishis e os munis encontraram ali um bebê na floresta. Nossa, um animal pode comer esse bebê? Eles levaram ele para o ashram e arranjaram leite e o menino cresceu. Aquele é Vrishaparva, porque ele foi jogado na floresta. Está explicado o motivo disso nos Puranas. Como no caso de Suryaputra Karna. Karna. Ele foi também abandonado por Kunti Devi, Karna. Então, depois de que ele nascesse, ela foi forçada a abandoná-lo. E ele foi abandonado na água, num cesto. E alguém recebeu esse cesto, viu um menino flutuando na água e cuidou dele. Então a mesma coisa acontece com Vrishaparva, que se associa com os rishis munis, porque ele é abandonado. Então, Bali Maharaj se associou com Prahlada Maharaj, por isso ele também alcançou a perfeição. Bali Maharaj se associou com Prahlada Maharaj. Ban, esse personagem, o filho de Bali Maharaj, se associou com Mahadeva, com Shiva. Mayadanava, que é esse engenheiro das entidades demoníacas, ele tem mais tecnologia do que o engenheiro dos semideuses. Nem Vishvakarma conseguiria competir com ele. Vishvakarma é o engenheiro dos planetas celestiais. Mas Mayadanava tem mais conhecimento que ele. Dwaraka foi construída por Vishvakarma. Da noite para o dia. Mas Mayadanava ainda é mais habilidoso. Mas ele nasceu demônio. Mas ele é um demônio que se associou com os Panchapandavas enquanto ele estava fazendo o palácio de Indraprastha. Não, Indraprastha. Sim, e lá ele alcançou o sucesso. Oh, quanta tecnologia! Uma tecnologia tão perfeita que o próprio Duryodhana,
entrou no palácio There is water. e ele achou que tinha água num lugar, But there is mas não era, era só um efeito da decoração. is one kind of technology. Então esse tipo de ilusão é uma tecnologia. Foolish. Então ele achou que tinha água no chão, Water. mas quando ele viu realmente a água, ele achou, aqui não tem, então. E aí ele caiu dentro de uma piscina interna. Then all Matajis, E todas as Matajis começaram a dar risada dele. he was very angry. Ele ficou muito bravo. He was very angry by watching this. He thought it is not water. Ele pensou, não é água, I need not take my porque lá atrás não era. home. E pum, caiu dentro da piscina. This way, this kind of technology. Então, Crystal clear everything. All. ele tinha esse tipo de tecnologia, Mahadanava. So this way Tudo ele fazia de cristais, eram coisas. was successful to get the association. Então, Mahadanava se associa com os Pandavas. Vibhishana se associa com Lakshman, com Sugriva, com Hanuman. E ele também era uma entidade demoníaca. In course of his Sugriva, successful diante da sua missão, Lakshmanji, recebeu essa associação de Lakshman. it is one kind of Hanuman era servo de Rama. Ele é uma Hanumanji Maharaj. personalidade eterna também. Lakshmanji Maharaj. Ele também se associou com Lakshman. I mean, Bhalu, bear, with bear. Esse urso, Who? quem? That is a Bhalu. He is Jambuvan. the incarnation of Ele é uma encarnação Brahma. do Senhor Brahma, nos passatempos do Senhor Rama. Gajendra, he got Gajendra the também se association associou com of Naraji Maharaj. Narada We can numa know. vida He precedente. was Indradumna Está explicado Raja. no Brajana, no Bhagavatam. Ele era Indradyumna Maharaj. Naraji Maharaj E ele recebeu instruções de Narada de Maharaj numa caverna. this way, Gajo, Gridhomen, Gitaraj, I mean, who? The Jatayu. Então, Jatayu também, he aquele got the pássaro association of que se associa com quem? our Ramachandra. Dasaraji Maharaj. Dasarata Maharaj, pai de Rama. And finally, when he E was finalmente, quando ele lying estava up caído, with Ramchandra, que tinham cortado a asa dele, ele encontra com Lakshman e Rama. he was fighting. Ravana cortou uma asa He was dele. fighting with Ravan up to his last moment, but he has no missile, only wing. Ele não tinha armas, ele só podia voar. Wing was cut Mas uma das asas foi cortada por Ravana. and blood coming up, waiting to leave body. Is waiting for Ramchandra Lakshman to come. And that Ramchandra taking Então the esse body of Ramachandra Jatayu, the friend of pegou my father. o corpo de Jatayu, que era amigo de seu pai. Ele sabia que Jatayu e Dasarati Maharaj eram amigos. So Ramchandra going Então to Ramachandra give the same honor. dá as mesmas honras, Ramchandra going to give the same honor das mesmas like honras father. Is a que friend of ele father, teria dado para o seu próprio pai, porque ele era um amigo do pai. body of Então ele pega o corpo Gidaraj, Jatayu, de Jatayu shedding tears, e chora, like father gone. como se fosse meu pai que se Ramchandra was foi. shedding tears continuously. Ramachandra chora continuamente. Tears rolling down Essas lágrimas body caem no corpo Gidaraj, Jatayu. de As Jatayu, if do rei Ramchandra dos making pássaros, Abhishek, como se Ramachandra tivesse feito uma abhisheka dele. making Abhishek. After that, Então, depois disso, and taking the body ele pega o corpo crematorium gown, e leva no crematório dog, everything, e faz everything coming, um lugar ali de madeira, pega a madeira like one son need to do. e ele faz exatamente aquilo que um filho deveria fazer na cultura védica se o pai abandona o corpo, porque ele era um amigo do pai dele. So, Esse também é um dos personagens que são citados por Krishna como quem alcançou a perfeição através de associação com um sábio, businessman. um sadhu sangha. Vyad, you know about the association of Naraji. He was a very cruel hunter. Finally, he was converted into a great devotee. Então, aquele caçador que foi transformado num grande devoto por Narada, ele era extremamente cruel antes. Ele matava todos os animais, dia e Day and noite. night he used to kill.
Ele matava dia e noite. By the association O of que aconteceu pela Narada, associação de Narada? converted into Ele a foi most convertido merciful. numa alma extremamente misericordiosa, num sado. At present, he is not ready to kill one E ele não seria capaz nem de matar uma formiga depois do seu contato com Narada. Kubja. Então veja o poder de Sadhusanga. A própria Kubja Association of se associou com Narada this way, e outros devotos. Kubja, and inside Brajadam, E dentro de Vrindavana, some gopikas are there. algumas I'm gopis. not speaking those who are eternally coming and going with Krishna. Eu não estou falando daqueles que vão com Krishna Those who are getting junto the com state ele, to que become vêm e vão com ele, mas aqueles que alcançam a posição de when gopis, Krishna coming, as novas gopis, que quando Krishna vem, ele deixa que as almas que alcançaram a perfeição se tornem gopis. Então são gopis que vieram de sadhana siddha, não nitya siddha. Então sabemos que existem diferentes tipos de gopis. Em Danda, nessa determinada floresta, Rama encontra alguns munis, eles queriam abraçar e beijar Rama, eles disseram, não, ninguém pode me tocar. Ele diz, você vai ter somente minha esposa Sita, minha consorte divina, mas ninguém mais pode me tocar. Na próxima vida eu vou lhe dar oportunidade, ele disse para esses santos. Eu vou vir na forma de Krishna e vocês vão poder interpretar novas gopis. Quando eu vier como Krishna, eu permito que vocês me abracem. Vocês vão nascer em Vrindavana. E aí sim, eu posso abraçar vocês, mas agora não é possível. Diz Rama. Então Kubja e outros, e o Jagyapatni, eu já discuti a questão do sacrifício de fogo descrito no Bhagavatam. Não, é o nome de alguém, Jagyapatni, perdão. Ele também alcançou a perfeição, é isso? Ah, são as esposas dos Brahmanas que encontram com Krishna e dão alimento para ele e para Balarama. As esposas dos Brahmanas que faziam sacrifício de fogo, estavam fazendo aquele ritual, Krishna pede comida para eles, eles não dão, mas eles vão na casa das esposas e as esposas dão. Então elas esperam com muita paciência como encontrar Krishna, com o coração cheio de vontade de encontrar Krishna, de desejo por ver Deus. Essas esposas desses brahmanas. Então, como elas se associaram com o sadhu? Como elas alcançaram os pés de lótus de Krishna? Porque uma senhora muito pobre estava vendendo flores e folhas. Ela coletava flores, colocava numa sacola, fazia guirlandas, ia para a cidade e vendia. Ela era muito pobre. Mas ela tinha amor por Krishna. Enquanto ela colhia as flores, ela cantava as glórias de Krishna. Sempre. Enquanto ela coletava flores, ela estava sempre cantando as glórias de Krishna. E por acaso, as esposas desses brahmanas, eles ouviram as glórias de Krishna pronunciadas por essa senhora. Quem é ele? E por associação com essa senhora, com Malini, eles entenderam quem era Krishna, essas esposas desses brahmanas. Em mundos infinitos não existe ninguém como ele, tão atraente como ele. E elas estavam muito interessadas em encontrá-lo, mas esperaram. Então, Jagyapatni, elas também alcançaram sucesso espiritual. Então, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur escreve muitas coisas. As gopis não tinham permissão de sair pelos seus esposos, pelos maridos ou pela mãe. Não, vocês não podem sair. Eles trancaram as portas.
to meet. para que elas não pudessem ir encontrar com Krishna. They finally E finalmente, left Juhur Gunamaya. They are separate gopikas. They left body and in fine body they already reached. essas gopis que foram trancadas em casa, elas deixaram o corpo e encontraram Krishna com a sua forma sutil. O impedimento dos pais não foi suficiente. Então agora qual é o ponto principal? Nenhum desses personagens leram os Vedas, estudaram os Vedantas. Eles nunca adotaram nenhum tipo de voto, austeridades ou penas. A única coisa, eles fizeram satsanga e obteram sucesso dessa maneira. Krishna diz, somente pela associação, somente por sadhu sanga, eles desenvolveram essa bhava única aos meus pés de lótus. E essa emoção foi a responsabilidade, foi o que levou eles a receber a possibilidade de me encontrar, de me alcançar. Somente através. Eu quis dar valor. Ramachandra vai apreciar a bhava daquele esquilo. Não importa se for uma senhora de idade e um animal sujo, Krishna está sempre pronto a aceitar você se você tiver bhava, um amor por ele no seu coração, uma emoção por ele no seu coração. Então todos esses animais e pássaros, mesmo aqueles que sejam tolos e não têm educação nem qualificação intelectual, não importa. And even which is not possible by the help of Jam, no Yogi, no Sankhya, no Dano, Pratos, Tapo, Adhari, Vyakya, Sadhayo, Sannyasir, Prapniyad, Yatnyad, Opi. You are speaking? Yam, what is not allowed even by observing yoga, O que não é permitido Sankhya, para quem aesthetic finances or vow, Maharaj está falando da explicação do Shastra, de tomar sannyasa, de todos os métodos que elevam uma pessoa espiritualmente, mas as pessoas através desses métodos podem ou não podem alcançar a perfeição? É uma possibilidade, mas através de sadhu sanga é uma certeza. No yogino, sankheno, dano, pratus, tapad, dharir, vyakya, sadhayo, sannasoi, prapniyat, jatnavan, opi. With great care. Com grande cuidado. They cannot get. So, então, One second,